Não, tá parecendo fazendeira não. Aqui, dá uma olhada lá pra você ver. Na atividade de nutrição, tá lá aquilo. Que eles não têm, mas eles têm olho, experiência e eles literalmente nasceram no curral e respiram vaca. Então ele vai dizer pra você, essa vaca começou assim, começou assada, ela deu um negócio aqui, fez um troço, e vocês têm que tentar dentro da formação técnica descobrir o que aquela vaca tem pela análise. Às vezes a gente brinca aqui, né, conversando com a Vilmara e tudo, né? E aí a gente vai aprendendo muito, mas na maioria das vezes eles vão encontrar o funcionário desesperado. Ela é dupla daquela lá na baia, né? Ela é filha do Cássio Peteco Bera, que é filho de Ceará Sansão, que foi o melhor touro do rancho para leite do Gil Leiteiro durante muitos anos. E a mãe dela é Estolana do Marcão, que foi campeã de alguns torneios leiteiros e tem algumas filhas já campeãs de torneio leiteiro também. Lá eles fazem o trabalho de preparação para torneio, né? Então o animal é desafiado na sua capacidade, mas ela é a única filha da Estolana que é a cópia da mãe. Se eu mostrar a foto da vaca para vocês, ela é xerox, parece que foi clonagem assim até das manchinhas, né? Então ela é uma promessa para o ano que vem, de novo, comprimento, arqueamento de costela, só que eu vou começar a cortar um pouquinho da silagem dessa moça, ele vai bater, eu vou começar a cortar, ela está começando a acumular musculatura, tá vendo como é que está arredondando aqui? Não pode. Então ela vai comer um pouco menos de silagem, né, e carregar um pouco mais em capim, porque aí ela vai abrir lá e vai murchar um pouquinho isso aqui para não prejudicar na pista, né? E aí você vê que o projeto de ubre dela já bem pregueado, com um períneo bem curto, que significa que ela vai ter o ubre projetado para trás, né, bem sustentado, e a veia mamária na barriga lá já é evidente com 18 meses. Matheus, então já vamos perguntar para eles aqui que eles também estão fazendo nutrição. Ótimo. Por que o Matheus está falando isso? De tirar a silagem e jogar mais no capim. As duas coisas é o quê? Silagem e capim é o quê? Volumoso, concentrado? Volumoso. Volumoso. Mas qual que é a diferença aí do que vocês já estudaram dos dois aí? O que ele está mudando quando ele fala que quer tirar a silagem e pôr mais capim? Para botar mais fibra e tirar um pouco de energia. Produção de energia. Fibra, energia. Ácidos graxos voláteis, né? Que produz a energia. A silagem tem muito amido, né? Também, né? Muito amido. A silagem basicamente é uma fonte de volumoso de muita energia, muito amido. Não tão proteico. Né? Proteico, farelo de soja, os concentrados, né? E aumentando o nível de energia, você vai produção de leite. criar o cúmulo de gordura. E é isso que ele está falando de ou produção de massa muscular, que é o que ele está colocando aí também. E aqui nenhuma delas fica na cocheira 100% por dois motivos. Primeiro, para não engordar demais. Segundo, porque precisa andar para não estragar a prumo. Então aqui eu faço casqueamento do gado todo uma vez no ano e da pista às vezes mais de uma vez. Para não estragar a prumo, não pesar demais. A fêmea ela tem que ser limpa, pescoço comprido, lançado, passagem de paleta, pescoço, paleta costado, limpa, leve, né, sem acumular gordura na maçã do peito. Isso é marca de feminilidade. A gente chama de dimorfismo sexual. Macho tem que ter cara de macho, fêmea tem que ter cara de fêmea, né? Então ela não pode ficar trancada lá na cocheira o dia todo. Ela entra às 8, sai às 2 da tarde, né? Porque lá ela come uma ração específica, uma quantidade de silagem específica, depois ela vai para o piquete, vai pastar um lanchinho de noite só para não cair demais, né? Então nenhum animal aqui fica trancado e passou a exposição, eu solto tudo. Então ela prendeu agora em janeiro, vai passar as exposições do ano, chegou a última exposição que era Araruama em novembro, adaptação do rumen e pasto, depois só prende em janeiro de novo, né? Pode amarrar o vida, né? Ela é mais longilínea, a profundidade equivale, mas aquela lá parece ser mais barriguda porque é mais curta, mas se você traçar uma linha no cotovelo dela, você vai ver que a proporção perna costela é a mesma, né? Então essa aqui, ela é mais pisteira do que torneio, né? Ela tem um biotipo mais de pista, ela tem uma musculatura plana, aprumo correto, largura de garupa, né? Comprimento corporal. Fala. Qual o nome dela? Essa é baladeira FIV ABC Gil. ABC Gil, e todo mundo está falando isso, porque as melhores vacas de balde são as que dão genoma mais baixo. Tá errado, né? Porque o genoma é para você tentar predizer o que o animal vai ser.
Então você tem um lote de 100 novilhas, você só pode repor 10. Você tem que vender 90. Né? Se você for esperar parir as 100 para avaliar no balde, quanto você não vai gastar para manter aquilo tudo? Tem que ter área, tem que ter produtividade. Então, o genoma veio para isso, né? Para tentar fixar características genéticas e acelerar o processo de seleção. Só que não adianta, nada supera o olho humano. E no caso da carne e do leite, você tem que pesar, nada supera a pesagem. Absolutamente nada. Não tem como você, no giro leiteiro, principalmente no girolando, que é uma mistura de duas raças, dizer que a genômica dá conta de dizer com certeza que esse animal vai ser. E quem enveredar por essa área aí de engenharia genética vai muito bem, porque a coisa está caminhando. O problema não é a tecnologia, o problema é o uso que fazem, né? Então hoje se vende uma fêmea gíria 500 mil no leilão por causa dos 1000 e tantos quilos de PTA genômica que ela tem, né? Mas aí chega na tua fazenda, ela dá 5, 8 quilos de leite. Às vezes tem uma de 300 quilos de PTA que dá 15 quilos de leite a pasto, né? Então é isso que a gente tem que ver. Vocês como técnicos e eu como criador, estava falando de Salvador, vocês associarem a parte que vocês têm teórica, a prática, inclusive conhecimento daquela turma ali. Em Araruama, ano passado, levei uma novilha, ela chegou lá, comeu a silagem, deu uma diarreia, e aí um dos meninos lá falou assim, macera carvão, bota na água, manda para dentro que de noite ela está melhor. Não sei porquê, mas melhorou mesmo, né? E tinha umas estagiárias, estudantes veterinários, o torneio leiteiro do GI tem que ter estagiário fiscalizando 24 horas, né? Tem equipes para fiscalizar. E aí elas ficaram perdidas, mas por que será? Eu falei, sei lá, a gente não viu isso na faculdade. Eu falei, mas vocês têm noção de química, não tem? Tem. Então, chegar em casa, a primeira coisa que vocês vão fazer é pesquisar a propriedade de um, do outro, de que maneira isso afeta o animal, né? E é disso que a gente está precisando hoje, tanto na área de melhoramento quanto na parte clínica. É isso, gente. Tem muita coisa para falar. Eu precisaria de um semestre. Mas eu acho que a genômica, eu não sei se todo mundo, né, se vocês viram com mais detalhes isso lá em genética, né? Mas é uma prova, é um marcador genético que está no DNA do animal. Então você do bezerro ainda você pode fazer a prova genômica, que ele é um marcador que aquele animal tem genes que estão associados à produção de leite, a características específicas. No ser humano isso já é usado nos últimos 20 anos. Por exemplo, tem um marcador para a doença de Alzheimer, mas não quer dizer que se você tem aquele marcador que você vai manifestar a doença, ou se você vai manifestar a característica. Tem a interação dessa genética com o meio ambiente e no meio do caminho dessa interação, né, tem várias graduações que vão determinar a característica. É isso que o Matheus está falando, é ter a prova genômica, aquele animal ser positivo na prova genômica para determinadas características é um forte indicativo. Mas que isso vai se refletir na prática, né, no campo, com todos os fatores que vão afetar o desenvolvimento desse animal, aí já é outra história. Mas não deixa de ser, está cada vez mais sendo utilizado em diversas espécies de bovinos. Em suínos é muito utilizado também, esse tipo de marcador, né? Hoje em dia, suínos praticamente a gente nem fala mais raças, são só números de gerações ou de cruzamentos que vão sendo criados, né? Só que aí eu vou precisar que se vocês venham para cá, a gente retirar esses animais, colocar outros animais pra gente fazer. Aqui vai ficar meio ruim do pau, né? O pessoal ficar aqui em volta assim, né? Pode ficar aqui areado. Se quiser, dá para entrar na baia aqui também, entra do lado da contenção. Ó, gente, grupos, porque para todo mundo examinar o mesmo animal vai ficar difícil. Como a gente tem, né, várias pessoas, a vaca normalmente se acostuma com as pessoas, então não está acostumada nem comigo, nem com vocês, então ela talvez fique um pouco agitada, mas nós vamos fazer do outro jeito, né? Então, lembrando da semiologia, né, condições gerais do animal, para entender esse animal, se ele tem um problema, qual é a percepção dele, onde que está esse problema, né? Essa percepção dele não quer dizer que vai ser o diagnóstico final, mas a gente precisa entender o que ele está vendo, o que ele está vendo de errado, o que ele está vendo, né? O que ele está entendendo que está errado com o animal, e entender onde esse animal está inserido. Vocês viram ele falando aí, tem animal, por exemplo, que vive no coxo, come muita ração. Tem animal que vive no pasto, come só pasto. Então,
tem animal que vive em transição nesses sistemas. Então, por exemplo, uma vaca que come muita ração tem uma série de doenças associadas a isso, doença metabólica, por exemplo. A vaca que está no pasto já tem outros problemas que não ocorrem em vaca que está no coxo, mas ocorrem em vaca que está no pasto. Por exemplo, fotossensibilização. Então, tem doença que tem a ver com a raça, então é importante entender o contexto, tá? 10 anos, já tem idade aí, ó. É a alimentação dela, pasto com sal mineral. Qual o pasto, Matheus? Ela come braquiário midícola, Braquiária midícola, braquiária brisanta, cultivar marandu. 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 Ela não tinha problema de mastite na lactação. Isso, ela secou, foi 0 leite, ficou 2 meses com 0 de leite. Aí ela apareceu com inchaço. A ação aqui é ivermectina 3,5% a cada 3 meses. Aftosa. Todos os animais, de bezerro a animal adulto, cada 3 meses. Caducando. Bezerro aqui toma doramectina 1 ml no dia que nasce. Ivermectina 3,5% a cada 3 meses. Inclusive eu estou atrasado, porque já era para ter aplicado semana passada. Aftosa de acordo com a legislação. Maio, novembro, respeitando as idades. Raiva é obrigatório uma vez, eu dou 2, junto com a vacina de aftosa. Rio de Janeiro é uma região muito endêmica para raiva. Em praticamente todas as regiões do Rio de Janeiro, você tem os morcegos contaminados com raiva, e o morcego, ele normalmente à noite ele vem, suga. Então, se não fizer o controle certinho no Rio de Janeiro, você vai ter problema de raiva se não manter a vacinação em dia, né? Mas é um conhecimento que você tem que ter da região que você está trabalhando. Clostridiose, junto com raiva e aftosa também, maio, novembro. E eu dou uma vacina reprodutiva para leptospirose e BR-BVD em junho. Animais primovacinados repetem 30 dias depois, e os que já tinham sido vacinados no ano anterior é uma vez no ano em junho. A vacina cara aberta, quase R$10 a dose, mas aumenta a taxa de reprodução, que é uma beleza. Frequência respiratória, né? Frequência até ruminal, ver se o animal está ruminando, essas coisas. Se você puder observar antes de pôr a mão, é bom, porque, por exemplo, depois que a gente mexer, a frequência respiratória vai aumentar. Tá? Além disso, o que mais que a gente vê na inspeção? Pelagem. Né? Que Andadura. Andadura. O que a pelagem pode falar pra gente? O que quer dizer um pelo brilhante, um pelo bonito, viçoso? Na verdade, o pelo reflete muito a saúde do animal. Né? O animal, às vezes, ele está doente por qualquer ou com algum tipo de problema. O pelo fica quebradiço, fica opaco, então, né, já fala muita coisa só de você olhar. Além das doenças de pele em si. Né? Andadura, o que você vai observar? Se a gente não observou, né? Mas, por exemplo, no que ele trouxe a vaca para cá, é que de grupo, obviamente, fica mais difícil, mas, né? O que você vai ver na andadura? O que você vai procurar? Se o trem está fechado, não atrapalha o coxal na hora da aparição. Também. Abdômen. Ver se não está mancando, se não está puxando, né? Claudicação é uma das causas aí mais comuns. Casco. Casco. O casco tá meio comprido aí. Aprumo, ele comentou ali, aprumo, né? Se ela pisa fechado, se ela pisa aberto, se ela pisa muito para frente, muito para trás, tá? O que mais que dá para ver na inspeção? Comportamento do animal. Comportamento do animal, exatamente. Exatamente, o animal tá, né? Tá meio bobão, tá lerdo, ou tá muito ativo, muito nervoso. Você pode conseguir ler. Claro que aí entra a questão se você pôr um Nelore aqui, ele vai pular, né? Mas, então, quer dizer, não quer dizer que tá com raiva, mas então você tenta, né, ver se o comportamento natural do animal tá sendo expressado ou não. Tá com dor, por exemplo, se o animal tá com dor, na locomoção às vezes você percebe alguma alteração, né? No que ele fica parado, ele fica inquieto, se está com lesão no casco, ele começa a trocar de pé, né? Porque dói, ele muda, aí ele volta, aí dói de novo. Então tudo isso é inspeção, tá? Isso, aspecto das fezes, né? As fezes estão muito pastosas, muito líquidas, muito Então, ressecadas. descreve aí pra gente, vocês estão mais perto. Daqui eu não... Da urina também.
urina. Como está a situação aí das fezes dela? Salgado. Cheiro normal? Textura normal. Gosto, como é que... Se ela tiver, por exemplo, sentindo... Se ela tiver com algum problema higiênico urinário, vai sentir dor, pode se curvar muito para urinar, né? As fezes a mesma coisa, sem dúvida. Comportamento até de alimentação, se o cara, se a reclamação, ela parou de comer e tal, aí você coloca no coxo, a vaca começa a comer, né? Ou não, né? Então, assim, esse tipo de coisa você tem que ir ouvindo e conferindo, né? Quando ela apareceu com inchaço que não estava conseguindo andar, ela não passava. Então o que eu fiz? Eu pus ela no piquete e botei comida no coxo, porque ela não tem que andar, ela come parada. Aí ela voltou a comer. A locomoção também pode ser por dor, encosta a coxa ali no quarto e dói, né? Foi por cada dor mesmo, a perna dela batia no peito e ela não, por isso que não estava andando. Não estava andando. Ah, sentia, né? Sente a dor. Mansinha, tá vendo? Não, vai ser mansinha assim. Ô, gente, então eu acho que a gente pode continuar fazendo histórico, se lembrar aí, pode continuar fazendo inspeção, mas eu acho que agora a gente podia fazer o seguinte, pegar um grupo, né, Daniel? Ou para começar a examinar ela, auscultação, temperatura. Vamos começar com isso, né? Auscultar, frequência cardíaca, respiratória, mucosa. Ela vem, né? E aí, rapaz? Um tronco de contenção. Então você põe ele, você coloca ele dentro para ele ficar imóvel. Tem essas casas ali, tem uma tronco de cabeça, outro vazio, outra paleta. É uma maneira de você conter um animal que é mais bravo, menos acostumado. Então, por exemplo, a gente fazer qualquer procedimento aqui, tem que estar bem contido. Do contrário, você teria que amarrar ele todo, né? Sim. Você vai mexer em vários animais, então rapidinho você prendeu, fez o que tem que fazer só. Amarrar todos, é o tempo que você todos, perde. né? Então é uma maneira de você agilizar o manejo com animais que são mais fragios, né? Então são animais de esporte, é um animal criado a pasto, não tem tanto contato, porque a questão às vezes também é só a raça, o contato. A vaca de leite, todo dia você está mexendo com ela, você vai amansando ela, acostuma com você, né? Agora, o animal fica lá no pasto, menos contato, a tendência é ficar mais grande. É uma novilha de 2 para 3. Né? Depois eu tenho o saco vaginal aqui, que vai combinar na cérvix, no caso do bovino, que você tem uma cérvix fechada, né? Com os anéis ali, são 4, 5 anéis, é como se fosse um tubinho com vários anéis ali. Para depois você chegar no corpo do útero e ele se divide em 2 cornos. Na ponta desses cornos eu tenho os ovários, né? Basicamente é isso que eu vou ver. Isso deve ficar num animal que não está prenha, não está com uma situação anormal, nem está com uma endometrite, com problema inflamatório. Isso o útero do animal deve ficar no assoalho pélvico aqui. Deslizar melhor aqui, né? Eu estou introduzindo a mão no ânus dela, não é na vagina, tá? Isso é óbvio, mas por exemplo, às vezes no equino você tem algumas intervenções que você faz via vagina. No bovino não, você nunca faz a introdução via vagina no bovino não, tá? A introdução via vagina é na inseminação, você vai abrir e você vai lançar a pipeta, tá? Via vagina. Mas você não faz a introdução da sua mão ou nada. A sua introdução é sempre no ânus aqui para fazer uma localização aqui dentro das estruturas. Tá, localizei o assoalho pélvico. O assoalho pélvico é meio o osso sacro aqui de baixo, que é o fim do assoalho pélvico. É uma região de limite, porque se esse animal está prenhe, por exemplo, a tendência desse útero é estar além dessa região. Tá? A sensibilidade para prenhez aqui é algo que vocês precisam palpar 100, 200, 300 vacas para começar a ter mais sensibilidade, entendeu? Então não é algo que você pega. É importante fazer um curso de inseminação, tá? Você olha os 2 lados dos cornos? Eu sinto os 2 lados aqui. Não tiver, A inseminação foi há quanto tempo? já tem bastante tempo, mais de 3 meses. Mais de 3 meses? Pegou não?
tava com boi, né? Ela tava com boi também? Queríamos um mês atrás. É. Aí você corre a mão pelo corno. Eu corro a mão pelos dois cornos. Um grande sinal da prenhez é a simetria entre os cornos. Uma prenhez entre 60. Tem vários, aí vocês vão aprender isso. Tem vários estágios aqui. Né? Quando eu coloco com mais de 90 dias, eu praticamente não consigo contornar. Já está indo para a cavidade abdominal. 120 dias já está lá embaixo. O corno vai descendo. Vai descendo. Então aqui eu consigo, o momento ideal para eu fazer a palpação é entre 50 e 60 dias, que é onde a simetria entre os cornos está bem clara. Eu faço um teste, posso fazer um teste de beliscamento com muito cuidado para não causar o aborto, mas beliscar esse corno uterino. E a presença do corpo lúteo em um dos ovários, porque a prenhez ela é acompanhada de um corpo lúteo ativo que está produzindo progesterona, que é o hormônio que vai manter a gestação. Agora, isso também hoje em dia, gente, se faz muito com ultrassom, que aí eu consigo uma visualização bem específica, tudo. Não quer dizer também que só o ultrassom resolve tudo. Se você não sabe palpar, o ultrassom também não te... Mas ela tá vazia, ela tem mais de 2 meses comendo ali interno. e não dá cio. Primeiro, assim, se tem alguma anomalia genética, no sentido de não ter ovário e tudo mais. Isso você descobre aqui. Eu já peguei um dos ovários, o ovário esquerdo aqui já está na minha mão. É um ovário pequeno, mas não está com corpo lúteo, mas ele está aqui. O útero dela está com uma característica de um útero bem flácido, ou seja, sinal que ela não está ciclando, ela está em anestro. Agora, o animal em anestro não quer dizer que ele tem uma desregulagem hormonal, esse tipo de coisa. Ele está, talvez, em balanço energético negativo, ou seja, ele não está se alimentando bem. E aí, reprodução e produção é o que mais é afetado quando o animal está com qualquer problema, né? O desvio de energia... Estou tentando pegar o ovário do lado direito aqui. Peguei. Também os dois ovários não têm presença de corpo lúteo, o útero flácido ela não emprenhou realmente. Tá? O macete, fala pra mim. Assim. Vai entrando, saindo, ela vai abrir. Mais pra baixo. Voltando. Eita. Acho que tá indo. Pode abrir a mão? Lá dentro? Pode abrir a mão? Não. Vai indo que é mais fácil com a mão fechada, assim. Não cheguei, não. Pode enfiar mais, você vai abaixando a sua mão assim, ó. Vai abaixando. Eu acho que chegou no limite. Isso, aí bate no osso do sacro ali. Aí você pode rodar para um lado, rodar para o outro, assim, ó. Ai, tadinho. Tá? E aí você vem voltando, o útero vai tender a voltar na sua mão. Peraí. E aí, continua? E isso, não. Posso tirar? Não. Pode tirar. Pode vir voltando que você vai sentir alguma estrutura do útero aí. Ah, senti. A orelha dela, né, tadinha? É, a orelha que... Você tem que chegar um pouco mais pra cá. Aí. Ela tá forçando. Pode ir indo, vai indo, voltando. Às vezes ela força. Quando ela força, é bom você parar. Tá. Aí você deixa ela fazer força e aí você vai indo, vai avançando. Depois que passa o esfíncter aí... E fica com a mão fechada, né? Mantém fechada que você vai conseguir ir mais lá pra dentro. Ela tá forçando agora. Tá forçando, deixa ela forçar e aí você tenta pegar. Eita. Tá bom, pode ir outro. Me abaixa essa mão aí que eu não tô conseguindo te ver teu rosto. Sentir a assoalho. Essa parte do isco e do ilho aqui. Eu teria que sentir. Dá até pra ver a pulsação aí. Dá. Tem uma veia que eu não sei qual. Eu não tô conseguindo achar a cervix. Ela fica bem aqui na entrada. Você vai voltar passando esse assoalho pélvico. A tendência é que o útero vai vir na sua mão e mais aqui você vai sentir a cervix. Mais aqui na entrada. É uma novilha, né? Então a cervix também de uma novilha é bem menor do que de uma vaca. A cervix depois tá na minha do primeiro mão parto, a cervix fica bem maior. Até o primeiro parto, a cervix é só um tubinho mesmo, pequenininho, no caso da novilha. Legal, aqui, ó. Viu o corno. O que mais, gente, que a gente notou nessa vaca aqui, que estava aqui, ó, na mamite? De sinal clínico. Então foi isso, alteração de tamanho do quarto, né? São 4 quartos. Então aquele quarto estava posterior esquerdo, né? Posterior esquerdo. Ele estava extremamente aumentado de volume, estava duro, consistência aumentada, né? Temperatura um pouco aumentada, secreção purulenta,
não é? Dor, até para manipular, não é isso? O histórico também foi coincidente, você viu que ele falou assim, ó, desde que ela pariu, né, tem uma dificuldade de tirar leite dali, né, e aí depois acabou deixando pro bezerro, né? Aí quando secou, o que acontece? Quando seca, e você seca a vaca e tem uma bactéria ali dentro, aí essa bactéria fica presa lá dentro, encapsulada lá dentro, aí acabou inchando, aí que vem o inchaço, né? Então depois que até esse histórico é coincidente com a mamite crônica. Enquanto estava, né, vamos dizer assim, o bezerro drenando aquele leite, estava, né, uma coisa equilibrada. A hora que secou, aí agudizou e aí você tem a infecção, e é o que está ali acontecendo, né? Então, na verdade, é uma anastomose do canal. Isso, exatamente. A anastomose do canal acaba sendo uma consequência da inflamação, né? Está infeccionado, aí aquilo começa a fibrosar, está inflamado, começa a colar, né? Fica cheio de inflamação ali, cheio de pus, começa a colar, começa a fibrosar, e aí você tem uma obstrução. Normalmente o ducto obstruído, o ducto que leva, né, do esfíncter até a cisterna, esse ducto obstruído é sinal de é também uma evidência de mastite crônica, geralmente, né? Às vezes você nem viu a mastite, já acha o quê? O ducto, né? Às vezes você vai na fazenda, está obstruído, mas é porque teve uma... Aí você vai palpar a glândula mamária, você percebe diferença de consistência daquela glândula mamária que está obstruída para que não está. Já é uma evidência, então, vinha uma mamite crônica que acabou desencadeando a obstrução anastomose do ducto. E por via cirúrgica é o único jeito, vale a pena? Pois é bem complexo isso aí. Na maioria das vezes, quando você usa a sonda, eu mostrei para todo mundo, viu a sonda? Não. Bom, tem a sonda e o bisturi de peito, né? A sonda e o bisturi de peito. Quem está com a mão mais limpa aí? É só porque eu estava com a mão realmente bem suja. Mostra aí só a sonda. Essa sonda, gente, ó, eu posso usar ela, é como se fosse um canudo de ferro que eu vou tentar, entre aspas aqui, né, arrombar, né, o ducto que está fibrosado, e aí ele tem uma entrada lá em cima, ó. Então se eu chegar lá em cima, vai pus sair, eu faço uma primeira drenagem, né, e beleza. Se isso aí não funcionar, aí tem o bisturi de teto, seria uma coisa mais radical. O bisturi de teto é como se fosse uma sonda, só que ele tem lâmina, tá vendo? Então, se você abaixar aqui, ela vai abaixar aqui pra gente. Ele tem uma lâmina lá na ponta, então você enfia lá dentro, abre a lâmina e vai rasgando. Então, desobstruir vai baixando isso, baixando. Então, desobstruir cirurgicamente tem que fazer anestesia, né? Você faz anestesia local na base do dedo, então o dedo está aqui, você faz anestesia. O dedo está aqui, você faz anestesia subcutânea na base do dedo, entendeu? E aí você faz, aí ó, a lâmina aí. Então você vai colocar, né? Vai levar com a lâmina escondida lá dentro. Eu abro e puxo de uma vez. Entendi. Tá? Aí eu vou desobstruir. Então, a desobstrução mecânica do ducto é relativamente fácil. O problema é que logo depois, 2 ou 3 dias depois, vai colar. Essa fibrose tende a acontecer. Aí muita gente fala, mas não adianta desobstruir porque volta a obstruir. Aí vem o dilatador. Acho que está dentro da outra caixa. Acho que está embaixo. Deixa um dreno para não dar aderência, é isso? O dreno já tentaram colocar, mas aí o que acontece? Tanto sai quanto entra. Então costuma piorar a situação. Entendi. Existe um drenozinho como se fosse uma sonda de plástico, você pode pôr. Mas ela tem uma tampinha também. Mas o dilatador tem funcionado melhor historicamente. O dilatador, pega aqui um para mim. O dilatador é literalmente uma bucha, uma rolha que você vai colocar no ducto desobstruído. Pode puxar um. Isso, tá vendo? Ó, eu acabei de desobstruir, eu vou socar isso aqui lá. Tá vendo que ele tá enroladinho aqui? Eu posso regular o tamanho conforme, né? Tem teto maior, teto menor. Isso aqui vai ficar socado lá no ducto. Então vai impedir, exatamente, vai impedir de voltar a colar o ducto. Só que aí qual que é o problema? Né? Eu tenho que trocar isso todo dia e tem que fazer um antibiótico intramamário. Então cortei, coloquei o antibiótico intramamário. Antibiótico intramamário, que é esse aqui, né?
Esse aqui é um já vencido aqui, ó. O antibiótico tramamário, ele tem esse ductozinho aqui, você vai colocar lá no ducto que agora está desobstruído, a cirurgia, né? Então, quer dizer, a gente está interferindo porque a situação não está... Então, são considerações, vamos dizer, de ordem para se levar. A outra vaca, vamos falar da outra vaca? O que tinha a outra vaca, o outro grupo? Tinha o otite. Usar a terminologia correta, né, gente? Se é uma vaca que não... Se é uma fêmea que não pariu ainda, a gente chama de novilha. Novilha. Ela não pariu, ela chegou bezerra aqui já com problema de ouvido, né? Ele já fez alguns processos de tentativa de inseminação em tempo fixo, que é a utilização de hormônio para fazer ela ciclar, né? Ele estava até... porque essa parte reprodutiva eu fiz com um grupo ali, não fiz com todo mundo. Mas aí a gente levantou um histórico ali. Eu acho que ela está com uns 3 anos, deve estar com uns 3 anos, né? Completando 3 anos. 3 anos, mas é um animal que está com dificuldade de ganhar peso, segundo ele, né? Dificuldade de ganhar peso. Está no pasto com boi. Fez a inseminação em tempo fixo e ficou no pasto com boi. A gente deveria ter dado o diagnóstico de uma forma ou de outra. Eu nem iria deixar vocês palparem ela não, mas aí como estava vazia, mais pessoas ali palparam, mas ela está vazia e com uma característica de anestro. O útero flácido, os 2 ovários na palpação não tem presença de corpo lúteo. Então, para uma novilha isso é preocupante, que ela não está ciclando, né? Para um animal nessa idade isso é preocupante. E aí isso é todo um outro quadro que pode estar profundamente associado ao quadro da otite que vocês viram também, mas aí é um outro sistema que a gente foi examinar, que eu gostaria de ter tido mais tempo de falar para vocês do sistema reprodutivo. Queria pôr o tourinho aqui para a gente coletar sempre e tudo mais, mas não vai dar tempo hoje, porque essa é a minha praia principal. O touro que teve com ela não tem problema reprodutivo, foi aquele que você fez o andrológico e deu muito bom. Foi aquele que você fez o melhor andrológico. E ela tá com esse touro já... Ficou com ele a estação toda. Ou seja, o problema eram 3 meses. E o tratador ele disse que não vê ela dando sinal de cio. É um outro sintoma também. Característica de quê? Anestro, não está ciclando, né? O bovino, ou ele está em estro, ou ele está em anestro. Estando em estro, ele tem 4 fases. Isso lá na fisiopatologia da reprodução em outubro a gente vai estudar isso daí. Tá? Mas é uma característica de que o reprodutivo dela não está legal. E é o que eu falei com o pessoal ali. Quando o animal está com algum problema nutricional, com alguma infecção, sempre o que sofre é a produção e a reprodução. Né? O leite vai baixar, o ganho de peso não vai ser adequado e a reprodução. Isso o animal ele tende à sobrevivência. Ele vai manter a energia, a proteína, o que ele consegue se alimentar, ele vai manter para a sobrevivência. E aí ele deixa de mandar isso para a reprodução, para a produção de leite, para acúmulo de músculo, né? Então, por isso que é importante também a gente sair examinando todos os sistemas do animal. Acho que o único sistema que vai ficar faltando hoje é digestivo, que a gente não entrou muito, né? Mas assim, aí você volta para a situação do ouvido aí que eu não vi. Você que otite, aí é o único animal nessa condição. O único animal nessa condição. Crônico, o que mais? Fez todos os antibióticos possíveis. Possível causa parasitária. Fez todos um monte de antibióticos. Fez um monte de antibiótico. Por que provavelmente o antibiótico não está sendo eficiente? Porque não está tratando a causa principal. Né? E qual é a provável causa principal? Parasitário. Né? Aí tem o rabidites e a Rayleigh. Depois vocês vão pesquisar sobre isso aí. Rabidites, que é um verme redondo, e Rayleigh, que é um carrapatinho, um ácaro. Né? Mas voltando, os sinais clínicos, então quais eram ali, gente, assim, pra gente, da semiologia, né? Quais eram os sintomas clínicos ali, então, visíveis aí do diagnóstico que a gente está dando? Edema, né? Na base do pavilhão auricular, bem evidente. Dentro do pavilhão dava para ver, né? Aquelas pregas do pavilhão todas arredondadas, edemaciadas. O que mais? Dor, saída de secreção. Secreção, né? Odor, face, a face chega a estar suja de tanto secreção, né? Apatia.
né, sensibilidade, né, esse histórico aí do não ganhar peso, né, que a gente até suspeitou que pudesse ter algum comprometimento. Tinha comprometimento nervoso? Não. Por quê? Normal. Mucosa em cor normal. Mucosa de cor normal, né? Não tinha nenhuma assimetria, né? Não tinha restos alimentares que se comprometesse a inervação por restos alimentar, né? Então, na verdade, uma otite com certeza Vocês abriram a externa. boca? Meia boca. Mostra a sonda aí pra eles, ó. A gente não vai usar, mas mostra a sonda. Poderia ter passado para Mas a digestão. sonda não tem absolutamente nada a ver com esse caso. Não. Vamos chegar na sonda. Aí, então, só para concluir. Então, a otite externa, com certeza. É isso que eu quero. A questão da otite média, provavelmente, por quê? Porque respondeu antibiótico, né? Ele deu antibiótico. Agora, a otite interna, eu tenho dúvida se ela está estabelecida. Porque se tivesse, era provável que tinha comprometimento nervoso. Então é média, provavelmente média e externa. Mas pode chegar interna e aí comprometimento nervoso, né? E aí o que a gente teria de opção aí de diagnóstico definitivo nesse caso? Para a gente confirmar o que a gente está suspeitando. É coleta. Coleta material. Olhar no microscópio, né? E aí, confirmando que é parasitário e a maioria dos casos o que seria uma possibilidade de tratamento? A gente não vai falar de tratamento, não é semiologia, né? Não, mas vamos falar de tratamento sim, porque a curiosidade é que mata. Não, mas vocês podem pesquisar sobre tratamento. O que você pensa de tratamento? Teria que fazer um novo plano antiparasitário, né? Pensando que é um parasita, né? Por exemplo, aplicação local de algum produto que a gente confirma. Identificando parasita, né? Oi? Identificando parasita, a gente vê qual é o medicamento. Qual a medicação indicada para aquele parasita para fazer a aplicação local. Isso. E a local oral. E sistêmica, você pode fazer. Sim, a sistêmica a gente pode ver qual que ela está tomando e, se for o caso, alterar. Vocês já sabem, né, que a ivermectina, que ele falou que dá em todos os animais. Já há algum tempo. Então, a seria o ivermectina a gente sabe que ela está tomando. De repente, alterar a ivermectina para outra medicação. Mudar a base. Né? Mas nesse caso, sendo parasitário, ela seria, em caso isolado, não teriam outros animais também com o mesmo quadro? Ela veio de outra fazenda. Não, mas há 3 anos já. Se a gente fizesse uma coleta, a grande maioria dos animais deve ter esse parasita, se for rabidites, né? É provável sim. Mas o que acontece? É igual carrapato. Carrapato, às vezes você chega na propriedade, quando tem problema com carrapato, né? Você tem 90% dos animais